Olá, tudo bem? Estamos recomeçando mais um Sextou com você, aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, junto com os pastores Alberto Lima. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Robert. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando no Sextou. Prazer estar aqui. Robert Mota. Bom dia a todos. Letícia Minervino, que você não vê, mas está ali. E claro, você. Olha que coisa boa, a gente se encontrar de novo numa sexta-feira para pensar em algum assunto que possa ser útil à sua caminhada cristã. Nós já estudamos muitos assuntos aqui nas linhas teológicas, assuntos voltados à teologia reformada, voltados à teologia da redenção. E hoje abordaremos um assunto: educação cristã, o papel da igreja na educação. Então eu começo com um breve histórico. A igreja, ela sempre fez escola, começou sendo uma escola, né? Escola de discípulos, a primeira grande escola de discipulado cristão aconteceu com os apóstolos, e a partir daí ela foi moldando pensamentos. E o tempo vai andando, até que surgem as primeiras escolas de classe, e talvez com o nascimento das universidades, ali no ano 1000, 1100 até 1200, aí nós temos o conceito mais próximo do nosso, talvez de hoje, né? Essa chamada ensino coletivo, em que o professor ensina e os alunos aprendem em classe. E aí nós temos as universidades e temos a ideia educacional, pelo menos do ponto de vista da forma que temos hoje. Mas vem a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante propõe que a igreja tem um papel, né, na formação. Vamos começar com essa ideia então, e eu convido aqui, inicialmente, converso com... Bom, eu faço a mesma pergunta aqui para os nossos dois pastores. A partir da Reforma Protestante, então, qual é o papel da igreja na educação? Reverendo Alberto, primeiramente. Sérgio, esse é uma pergunta que nos faz, com certeza, pensar um pouco a respeito das implicações da Reforma Protestante, no cenário cultural, educativo europeu, né? Quando Lutero traduz a Escritura Sagrada para a língua do povo, né, o alemão falado, e nós tínhamos ali naquele momento uma falta de alfabetização. As pessoas elas não tinham acesso àquilo que o alto clero da igreja tinha, né? O acesso à educação clássica, né? Às artes liberais. Então, quando as pessoas começam a ser alfabetizadas para ler as escrituras, o efeito normal da Reforma Protestante foi uma explosão em termos de crescimento cultural, e crescimento da pesquisa, entendendo a partir desse pressuposto reformado a vida como um palco de adoração a Deus. Então a igreja, dentro da sua reforma espiritual teológica, as implicações foram como ondas, né? Como se fosse no sentido positivo, uma bomba que explode e tem aqueles efeitos, aquelas ondas, né? Todas aquelas implicações na vida social do povo na Europa. Então, obviamente, como o irmão colocou, né? Assim, o papel da educação e da igreja, né? A escola e a igreja, elas sempre estiveram ali, digamos assim, uma conexão forte. Então, por isso, digamos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as escolas famosas que começaram com uma instrução teológica, o seminário de Princeton, o seminário de Harvard e Yale, todas essas antigas escolas que se tornaram, na sequência, universidades, né, faculdades assim famosíssimas. Então, se você vai para a história da educação, digamos, na Europa, nos Estados Unidos, você vai perceber o papel da igreja assim fundamental nesse processo de cultura, né, de expansão do conhecimento. Se nós vimos
olhamos para a nossa própria história, pelo menos a história do presbiterianismo, nós vamos ver os primeiros missionários também com essa mentalidade. Nós vamos evangelizar o povo, mas nós vamos alfabetizar crianças, nós vamos montar a escola, e aí a escola americana surge com esta proposta de alfabetizar, de ter este acesso às áreas, né, da vida na sociedade. Então, olhando para a história e olhando, nós vimos que realmente a igreja, ela sempre esteve aí, obviamente, o foco da missão da igreja é a glória de Deus, é o avanço do reino de Deus, mas as implicações do evangelho na vida da igreja, quando isso atinge a sociedade, involuntariamente vai tocar nessas outras áreas. E a educação, nós vimos pela história como a primeira área, né, de influência da igreja em termos culturais, né, e se diz que essa visão judaico-cristã influenciou a Europa em todos os aspectos, em todos os ambientes culturais, desde o sistema sanitário de higiene, a educação, o crescimento. Então, a igreja, ela involuntariamente vai ter este papel, né, de, nas implicações daquilo que nós fazemos, abençoar a sociedade e impactar as diversas áreas da vida. Certo. Né? Ou seja, historicamente, nós podemos ver a igreja com essa influência direta e indireta na formação do ser humano, né? Sim. Uma coisa interessante isso. Nós vamos voltar a isso já já. Reverendo Robert, como o senhor vê o papel da educação ou o papel da igreja na educação? Creio que nós deixamos de lado algo que foi buscado na reforma a colocar, que era a necessidade de trazer conhecimento. Quando Calvino chegou em Genebra, ele percebeu que o povo ali, eles estavam perdidos porque não tinham conhecimento. Estavam vivendo numa miséria, numa degradação moral, porque não tinham conhecimento. E logo, a compreensão dele é que esse conhecimento deveria vir por meio da Escritura, pois essa revela uma verdade. E foi isso que motivou João Calvino a lutar pela causa do ensino. E ele entendeu que isso precisava começar de berço, né? Tinha que começar com as crianças. E ele então fez o investimento nessa área. E é interessante olhar para a história da reforma, somente a influência de Calvino, nós tivemos outros, né? Como Abraham Kuyper também, na Holanda, mas em Calvino perceber que a leitura que ele fez foi uma leitura a partir das Escrituras, compreendendo que o conhecimento que a pessoa precisa ter sobre todos os aspectos do mundo parte de uma verdade que é absoluta, que é a verdade revelada nas Escrituras, e não de conceitos ou filosofias construídas pelo homem sem Deus, né? Tanto que quando ele chega, o cenário antes ali de Calvino era um cenário em que era um cenário tomista, né, de Tomás de Aquino, que defendia a ideia de divisão de natureza e graça e se perdia em elementos, né, filosóficos. E Calvino percebeu, mesmo sendo influenciado também por isso, que era necessário trazer algo a mais. E ele entendeu que, inclusive, os professores deveriam ser professores que educavam a partir da Escritura. Então, dentro do elemento, né, que ele traz, é justamente educadores da igreja trazendo conhecimento para essas crianças, e dentro desse conhecimento a Escritura ser a base, o fundamento, para a partir disso então esse descortinar de conhecimento passe a nortear também todas as áreas. É o que nós chamamos hoje de cosmovisão também cristã. Então, ao olhar para aquilo que ele propôs e o que perdemos ao deixarmos esse princípio lá atrás, foi que nós deixamos outros conceitos dominar a educação. E por isso que hoje nós vemos um cenário complicado, em que a Piaget, entre outros, começam a criar
mente a desenvolver pensamentos que não estão baseados numa verdade que é absoluta. E então os nossos filhos, ou a nossa educação, ela anda num caminho que não é bom, né? E a gente precisa então resgatar isso. Por isso que Calvino defendia a ideia de, ao lado da igreja, ter a escola, porque a igreja ela consegue ensinar esses princípios. Hoje nós temos um movimento também, que é o movimento da escola clássica, né, que tenta resgatar até do tempo também ali de Tomás de Aquino, a ideia do trivium, do quadrivium, né, os elementos da lógica, da retórica, né, o reverendo Alberto conhece mais essa estrutura, para dar um conhecimento, né, mais pautado aos nossos estudantes, e entre esses conhecimentos a escritura está ali como elemento também do aprendizado, porque é ali que nós temos a verdade. Então, diante de tudo isso, eu entendo sim que nós precisamos influenciar a educação, porque a educação ela parte de uma verdade não subjetiva, mas de absoluta. Mas o que tem dominado hoje na educação é o subjetivismo e não o absolutismo, que parte da verdade de Deus. Então, nós precisamos sim olhar, investir e pensar como dar uma boa educação para as nossas crianças, começando do berço, né? O assunto inicial é o papel da igreja na educação, que talvez a gente tenha um consenso de entendimento que a rigor na prática, no dia a dia, não parece que a igreja esteja tendo este papel influenciador na educação, haja vista a descontinuidade da ideia casa, igreja e escola. Aliás, o reverendo Felipe Fontes escreveu um bom livro, né? É um bom livro mesmo, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, tendo uma linha métrica da palavra de Deus, a palavra de Deus sendo ensinada nessas esferas diferentes, em casa, na igreja e na escola. Mas dentro dessa tríade casa, igreja e escola, nos dias atuais, no Ocidente, pensando objetivamente, né, um foco mais específico, no Ocidente, em casa, a rigor, pensa-se profissionalmente, pensa-se no capitalismo, pensa-se em estabilidade financeira, coisas assim, né? A igreja tem a sua Bíblia e a palavra, então as pessoas vão para a igreja e elas já têm duas verdades que elas ficam se equilibrando entre as duas. A de casa, que é toda família, todo pai quer que seu filho seja vitorioso, tenha a melhor profissão, vai para a igreja, o pastor está lá pregando, não, tem que viver segundo a vontade de Deus, não segundo nossos prazeres e anseios e tal. E aí eles vão para a escola e eles têm os filósofos modernos, dentre esses que nós citamos aqui, né, há pouco. O ponto é, o que aconteceu? Por que a igreja, em algum momento, deixou de ser essa referência? Num primeiro momento, a igreja era o centro da vida do ser humano. Ela ficava no centro da cidade e todas as coisas ficavam ao redor. Onde está hoje a igreja? Numa questão georreferencial mental das pessoas. Será que a igreja ela ainda ocupa o centro da vida das pessoas? Ou o que ocupa o centro da vida das pessoas é o seu futuro, é a sua profissão, é o tempo que ele gasta, enfim, sendo um vitorioso na vida, né? E igreja é aquela parte periférica que a pessoa vai para ficar um pouco com os irmãos. E, essa é a minha pergunta. Eu começo já com o reverendo Alberto, então. Será que a gente consegue em algum momento ocupar o papel histórico de ser igreja na vida das pessoas com a palavra? Será que há alguma esperança para isso? Ou nós estamos fadados a ver a igreja se tornar cada vez mais periférica no centro de pensamento das pessoas? O que fez, né, levar a isso, que a gente sabe, algumas coisas grandes, como a Revolução Francesa de 1789, Revolução Industrial, 1840, mas será que tem alguma esperança para uma futura geração ser norteada, guiada, conduzida pela velha e boa palavra de Deus, reverendo Alberto? Sérgio, eu acredito que sim, eu acredito em pequenas iniciativas, mas a nossa teologia reformada, e aí nós nos sentimos assim privilegiados e até, digamos,
com uma grande dívida, né, em termos de não simplesmente iniciar projetos, mas incentivar e investir em projetos, talvez, para resgatar essa antiga, digamos, prática histórica dos reformados, de ter uma igreja, uma escola e uma formação dentro de uma cosmovisão bíblico-reformada que olha para a vida como, digamos, uma expressão lata da adoração que nós devemos dar a Deus. Em todas as coisas na vida devem ser adoração ao Criador. E às vezes eu converso com a minha filha, estudar as ciências, estudar as letras, os números, é conhecer o mundo que Deus criou. Então faz parte de um mandato, né? Empreender, estudar, conhecer. Mas, ao mesmo tempo, Reverendo Sérgio, tu colocaste uma coisa que é real, né? Existe hoje na prática, uma ruptura, né? Então nós estamos, na prática, relegados a uma periferia da vida social, um bloco onde as pessoas talvez possam olhar ali, ok, essa é a minha vida espiritual, né? Ela não tem muito a ver com o que eu faço, digamos, na universidade, quando eu estou estudando bioquímica, física, matemática, biologia. São esferas diferentes. Eu creio nas esferas de autoridade, né? Nesse sentido doiverdiano ou caiperiano, né? De uma escola neocalvinista, né? Nessas esferas de autoridade. E, no entanto, essas esferas de autoridade não significam independência de um pressuposto e de um fundamento bíblico. Para então, o que o ser humano foi criado. Exatamente. Então, pequenas iniciativas podem ser feitas no sentido de resgatar. E eu acredito que isso tem sido feito, né, por irmãos, digamos, no nosso contexto, que trabalham especificamente na área da educação cristã. Né? O irmão citou o reverendo Filipe Fontes e outros irmãos que têm labutado mais especificamente nesta área de educação para resgatar, porque entendemos que o processo de educação e formação não é neutra, né? Existem influências filosóficas, né? E essa ruptura de fato se dá ao longo dos séculos, né? Desde o início da era modernista até a morte da metafísica e a academia, então, divorciando-se completamente desses pressupostos cristãos, teológicos, né? A ciência, em toda a história, ela honra e glorifica a Deus, né? A boa ciência, ela jamais vai contradizer a Escritura Sagrada. Ela, na realidade, é o resultado de homens e mulheres que entenderam, né, o Deus Criador pactual e usaram as suas inteligências, as suas capacidades para a glória de Deus. A esperança, eu acredito que digamos, nós precisamos... Existe um ponto aí de chamado, né? E alguns pastores presbiterianos têm se dedicado muito a fundar escolas e escolas confessionais, escolas que possuem na sua grade curricular esta visão de mundo a partir das escrituras sagradas que vai influenciar, né? Então, pequenas iniciativas, digamos, um livro, um curso, uma orientação aos pais, até um alerta aos pais, porque às vezes nós relegamos ou passamos, né, digamos, a tarefa da educação à escola e à igreja. Mas qual o papel do pai? O pai tem que estar olhando a apostila do filho. Isso aqui está de acordo com a nossa visão de mundo, as escrituras, né? Olha aqui que o meu filho está estudando em biologia, em história. É evolução, é criação. Exatamente. Olha, temos que interagir, né? Então, acho que o papel, digamos, do pastor seria, no processo de ensino, talvez ali incentivar os pais a estarem criando oportunidades
ir lendo, sabendo o que é que o filho está lendo, qual é a matéria que você viu hoje, qual foi o que é mais interessante, e tentando fazer as pontes, né, com aquilo que nós cremos. Né? Então, eu acredito nessas pequenas iniciativas que podem acabar em grandes projetos educacionais. Certo. Realmente parece que as pontes entre casa, escola e igreja estão tanto quanto dinamitadas nesse momento. Nós precisaríamos reconstruir, né? Bom, é a mesma pergunta para o reverendo Robert, mas eu aproveito e cito que o Fernando Carvalho interagiu conosco, nosso presbítero Fernando Carvalho, que é gerente do sistema Mackenzie de ensino. E ele diz, tema extremamente relevante nesse sextou de hoje. Inclusive, aproveito para divulgar o Congresso de Cosmovisão Cristã Reformada aplicada à educação escolar. Excelente. Organizado pelo Sistemas Mackenzie de ensino, hoje à noite e amanhã no Mackenzie Higienópolis e também online. Olha excelente dica. Excelente dica. Uma dica excelente, Fernandão. Fernandão já recuperando-se, né, da sua cirurgia e interagindo aqui. Fernandão, obrigado por contribuir aqui. E nós aproveitamos mesmo e republicamos o Congresso de Cosmovisão Cristã Reformada aplicada à educação escolar. São iniciativas, né? São iniciativas que parecem propor uma conexão de casa, igreja e escola, tendo como elo a Escritura. Sim. A Escritura Sagrada na base, né? É verdade. Assim como tem um ditado que diz que uma floresta é incendiada por uma fagulha, começa com uma fagulha, né? Mas o apagar de uma floresta também é iniciado com uma gota d'água, né? Sim. É uma filosofia profunda minha. Essa muito. aqui Você escreveu? Eu desenvolvi agora, nesse momento. Reverendo Robert, qual a sua leitura sobre essa questão de temos esperança? Sempre. A esperança, né, não pode morrer. Também de um filme, né? A esperança não pode morrer. A esperança nunca morre. Tem uma coisa interessante, o Weber Júnior, no livro dele sobre cosmovisão cristã, na parte de educação, até estou com um trecho aqui aberto, ele traz uma ideia que, veja, a gente precisa pensar. Muitos de nossos filhos são muito informados sobre a cultura pop, mas analfabetos biblicamente. Na melhor das hipóteses, são conhecedores de informações acadêmicas, mas lhes falta uma cosmovisão bíblica. E isso parte também do cuidado dos pais. Essa ideia que você trouxe, a introduzir a pergunta ao reverendo Alberto, que muitas das vezes os nossos pais, eles estão muito preocupados com a realização profissional do que a realização da pessoa como pessoa que tem uma mente cristã. E se nós entendemos que, de fato, o centro da vida do crente é a verdade de Deus, a igreja é um fundamento para nos ajudar nisso, então a igreja não fica mais, né, nas periferias, no gueto. A igreja ela passa a ser o centro de novo da vida educacional dos nossos filhos. Mas o pai tem um papel primordial nisso. Né? Tanto que também Calvino ele trabalhava a ideia que os pais precisavam interagir com os professores, que os pais precisavam também fazer a parte deles. Né? Hoje, inclusive, tem algumas mulheres de pastores, né, que têm feito after school, né, que fazer isso, como o Alberto disse, olhar o que os filhos estão aprendendo. Sim. E incluir novos elementos voltados para uma cosmovisão cristã, a fim de formar a mente dessa criança para os desafios daquilo que está sendo ensinado, que é contrário mesmo à própria escritura, como evolucionismo, entre outras teorias, né, filosóficas que estão norteando aí os cenários, né, principalmente por conta da ideologização entrando, né, em coisas que não deveriam estar, para poder doutrinar. Por isso que a Gramsci, né, ele entendeu que ele precisava entrar nas escolas, né, para poder formar pessoas dentro dessa visão, né, socialista, dentro dessa visão, né, que vai desconstruir, né, Deus como elemento absoluto. Né? Então, nós estamos deixando com que a escola forme a mente das nossas crianças, sem a influência
da formação que temos em Cristo, do que conhecemos em Cristo. Então aí você já tem uma lacuna. Ao mesmo tempo, nós também damos à igreja o papel de educar. Ou seja, eu entrego meu filho para a escola e entrego meu filho para a igreja. Então ele já está indo na escola, está sendo formado na escola, está indo na igreja, os professores da igreja ensinam as coisas para eles, afinal de contas, estão ali para ensinar. Mas eu fico de longe, apenas trazendo eles para casa, dando amor, dando carinho, mas não dando a boa educação. Então esse é um problema, e essas lacunas têm feito com que os nossos filhos, muitos nossos filhos, passem a defender causas contrárias às próprias escrituras. Sim. E quando a gente percebe, não é isso não, meu filho. Onde que está o erro? Né? Tá o erro de eu entregar a educação que é minha aos filhos. A escritura deixa muito claro. Quando diz lá que os pais têm que ensinar as crianças em todo o tempo, não está falando algo restrito ao espiritual, mas a toda a formação, porque tudo é espiritual. Toda a formação parte da verdade. Então, em Deuteronômio, Provérbio, quando fala do caminho que a criança precisa trilhar, tendo a verdade de Deus como elemento fundamental para a vivência dela, para a estrutura dela, é isso para tudo. Né? Então os pais não podem abandonar isso. E não podem ficar apenas atentos a uma determinada coisa. Né? E aí o Heber Júnior fala que nós precisamos de uma reformulação na educação, trazendo o conceito teorreferente. Ou seja, temos que dar à educação a referência novamente àquilo que já estava antigamente, mas foi perdido, que é Deus no centro. Né? A igreja precisa de novo entrar nos grandes centros. Elas têm que estar no centro. O ensino bíblico tem que governar todas as coisas. Por isso que nós falamos de cosmovisão cristã. Por quê? Porque toda a visão do mundo parte da estrutura que Deus criou e que nós fazemos parte dela, e que Ele dá propósito, dá sentido para tudo que devemos ser neste mundo caído. Então, é isso. Ok, nós estamos estudando hoje esse tema, o papel da igreja na educação, estamos pensando historicamente, estamos tentando avaliar a situação atual da igreja cristã genuína, e temos sempre muita coisa em torno do conceito de educação, né? E eu fiz a citação aqui do livro do Felipe Fontes, a educação na casa, na igreja e na escola, e os nossos irmãos têm apontado para esse caminho da ruptura, né? Uma leitura que se faz na atualidade é a separação entre essas instituições do ponto de vista de conteúdo, de teoria fundamental, né? Cada uma dessas instituições, a família, a igreja e a escola, hoje parecem defender teses próprias, né? Parece que criou-se uma independência. Quem fez isso, né? Esse realmente uma situação. Essa é uma situação difícil. Bom, mas eu aproveito aqui, estamos na metade do nosso programa, para agradecer aqui os irmãos que estão conosco. A Vera Mota, sempre lá do Espírito Santo, dando um oizão aqui, boa tarde. Ela fala. Também, com certeza, as nossas esposas, elas não estão aparecendo aqui, mas com certeza a Paula, a Priscila e a Patrícia, as nossas esposas, todas começam com P nessa igreja, com certeza elas também estão nos assistindo aí, né? Estão, eu acho que estão, eu espero que sim. Espero que sim. E também nossos queridos irmãos aqui da Igreja da Lapa que acompanham, aqueles que podem acompanhar agora e certamente aqueles que acompanharão depois também. E a Letícia, sim, olha lá, a Patrícia disse, estou aqui, eu sei, graças a Deus. E também a pergunta da Letícia Minervino aqui, ela acho que fala um pouquinho disso, quando ela diz assim, qual o perigo dos pais deixarem a educação bíblica dos filhos totalmente nas mãos da igreja? Talvez a pergunta esteja em torno de quem é que tem então esse papel? É a casa? É a igreja? Ou também a escola? Né? Mas nós estamos percebendo uma espécie de terceirização. Os pais terceirizam a educação bíblica dos filhos para a igreja e a educação
vamos chamar de secular, vamos chamar de educação, aquela educação que a pessoa precisa aprender matemática, física, química, história, língua portuguesa, né, coisas humanas, coisas exatas. O que será que tem levado os pais, primeiro o reverendo Alberto, depois o reverendo Robert, a essa espécie de terceirização? Parece que o pai ele procura uma igreja porque ele diz, eu tenho que ir para uma igreja porque essa igreja vai ajudar o meu filho. Como isso se deu? O que está por trás? O que movimenta uma família a terceirizar a educação, tanto bíblica quanto formal, estrutural, a outras instituições? Teria, porventura, a casa enfraquecido? Os papéis, talvez, do pai, da mãe? Seria uma fragilidade de fé, de concepção? Seria uma fragilidade na cosmovisão cristã nos pais? Se sim, por que isso se dá? O que é possível fazer em meio a uma situação como essa? Sérgio, eu acho essa pergunta uma pergunta de uma envergadura muito complexa, né? Porque nós temos um ideal. A pergunta é da Letícia. Letícia com mas suas perguntas muito difíceis. Para judiar, né? Para judiar dos pastores. Tô brincando, Letícia. É verdade mesmo. A pergunta eu acho que ela tem várias faces e nuances. Eu não estou pregando um relativismo, mas só estou tentando pensar em alguns aspectos, né? E, digamos, eu parto do princípio que o ideal, e nós cremos, defendemos, que a educação dos filhos nesse aspecto, a formação de uma cosmovisão bíblica, o ensino bíblico é de responsabilidade dos pais, ponto, né? E a Escritura vai afirmar isso, né? Nós temos que, ao acordar, ensiná-los, ao caminhar pelo dia, ensiná-los ao longo do dia, ao final do dia, ao deitar-se, a vida como um palco, uma sala de aula. Tudo é uma oportunidade de instrução, né? Então, talvez, isso é uma perspectiva bem pessoal, a igreja entre no aspecto de fornecer aos pais, digamos, recursos ou ajudar a orientar alguma coisa, mas o papel de primazia é dos pais, né, da instrução. Então há um perigo. Só que nós vivemos no mundo ou na sociedade dos especialistas, né? Então eu tenho um colegiado de teólogos, então eles que têm que ensinar os meus filhos. Eu não sou teólogo. Opa, esse é um problema aí. Todos nós somos teólogos nesse sentido, né? Nós somos cristãos, nós vivemos no mundo de Deus, né? E fazemos as coisas no mundo de Deus. Então, mas essa concepção de especialista, né, talvez enfraqueça. Isso é só um aspecto. Os irmãos podem trabalhar 3, 4, 5 aspectos diferentes. Mas, obviamente, se eu tenho um teólogo formado com pós-graduação, é o mundo dos especialistas. Eu não sou credenciado para tal serviço. Então, essa influência externa pode fazer com que o pai se sinta, digamos assim, incompetente ou incapaz de dar aos seus filhos uma formação bíblica, certo? Então esse é um ponto. Eu tenho sido tentado, né, incentivar muito o culto doméstico, e o culto doméstico é a oportunidade criada pelos pais para a instrução bíblica. Mas quando a gente olha para a realidade da vida, porque vamos falar de São Paulo, mas não é simplesmente falar de São Paulo, é qualquer assim, cidade urbana, meio urbano. A vida das pessoas é muito corrida, né? As pessoas acordam 5 da manhã para pegar o transporte público, elas passam às vezes 1, 2 horas indo para o trabalho, elas têm a jornada de trabalho, fazem hora extra, voltam para casa, tem o trânsito, tem o transporte público, chegam em casa, elas não querem saber de outra coisa senão comer e dormir para o outro dia começar. Então, eis uma conjuntura extremamente complexa, né? Então, os filhos estão o dia inteiro na escola. Conheço várias famílias que deixam os filhos 6:30 da manhã e pegam 6:30 da noite. Os dois estão trabalhando, estão correndo. Sim. Então, essa é uma conjuntura complexa, né? Difícil, obviamente. Temos que ser sábios no sentido de instruir os pais a respeito da necessidade deles estarem presentes. Mas quando, digamos, eu comecei a incentivar famílias e casais a fazer o culto doméstico,
E eu percebi que eles não faziam. E eu perguntava, e aí, como é que foi o culto? Nós não fizemos. Obviamente, com muito cuidado, eu descobri que eles não sabem como fazer isso. Alguns falaram, nós nunca fizemos um culto doméstico. Como é que é esse trem, né? Eu voltei agora de Minas, né? Lá eles falam tudo é trem. Como é que é esse trem? E eu pude perceber essa dificuldade, essa limitação dos pais de não saber conduzir. Pronto, o papel da igreja, vamos fornecer um modelo, vamos fornecer material, vamos instruir os pais a resgatar esse ensino bíblico. Porque realmente, quando os pais atuam na atmosfera, né, no ethos, né, da sociedade, e nós percebemos e terceirizamos tudo, nós estamos fazendo aquilo que todo mundo faz, terceirizar. Nós estamos na sociedade dos especialistas. Mas a visão bíblica, ela vai num outro lado. Eu não estou diminuindo o papel dos especialistas, eles podem nos ajudar, eles podem nos orientar, mas o papel primário é dos pais, né? Às vezes os pais têm alguma dúvida, dificuldade, e eles recorrem a alguém para orientá-los. Mas eis o perigo. Quando nós terceirizamos tudo, há um perigo, há um problema. Mas aí eu preciso também olhar para uma outra nuance, olhar para as limitações que as famílias têm, as dificuldades que elas têm. Às vezes o próprio casal nunca passou por isso, não foi instruído, não tem recursos, não sabem simplesmente como fazer. Não é uma questão simplesmente de rebelião, nós não vamos fazer, mas é uma conjuntura complexa. Então, papel da igreja, dos pastores, ajudar os casais a criar esta cultura, a resgatar essa cultura, fornecendo materiais interessantes para que eles possam ajudar os filhos, até modelando. Eu lembro que um casal que eu incentivei, e eles nunca fizeram, e eu disse, vamos fazer hoje juntos? Nós sentamos na sala deles, eu peguei a Bíblia e disse assim, você não precisa pregar e fazer exegese para fazer o culto doméstico. Leia um texto da Bíblia em voz alta. Leia uma história bíblica em voz alta. Faça perguntas como é que a gente pode orar por você hoje? Cantem um cântico. Né? Até a gente elaborou lá no passado uma hora ploque. A hora ploque era palavra, louvor, oração e comunhão. Né? Então, esses componentes para ajudar os pais a fazer isso. Então, eu percebi que quando eu sentei com eles e fiz, eles, nossa, não é um bicho de 7 cabeças, eu não preciso realmente me preparar, fazer uma exegese bíblica e pregar como pastor no domingo, né? Eu simplesmente preciso ler a palavra, orar com os meus filhos, cantar um cântico. Isso vai criando uma atmosfera, né? Dentro de casa. E isso precisa ser resgatado. Então, há perigo, mas nós temos que ter muita sabedoria como nós abordamos as famílias, porque nós estamos numa conjuntura bem complexa. Influências externas, dificuldades dentro de casa, os pais às vezes nunca fizeram isso, não sabem como fazer e precisam dessa orientação pastoral, né, da igreja, de fornecer bons materiais e modelar. Eu acredito muito em modelar. Veja como faz. Olha, não precisa. É assim, sente, cante um hino, né? Leiam. Existem recursos como da Catherine Voss, Histórias Bíblicas, volume 1, 2 e 3. Maravilhoso. Bíblia toda. A mulher cantou a Bíblia toda, de capa a capa, para os filhos. A não mulher, é qualquer mulher não, né? A mulher do Gerhardus Voss, o pai da teologia bíblica. Então, a mulher sabia um pouquinho de Bíblia, né, Sérgio? Então, ela contou. Eu paro com meus filhos, conto uma história, oro com eles, né? Então, eu acredito que há esse risco, mas nós precisamos ter muita sabedoria em como vamos instruir as nossas famílias nesse resgate, né, da instrução bíblica, tendo como primazia os pais. Às vezes não tem pai e mãe, às vezes é tio e avó. Sim. Né? Às vezes são tantas situações, né? Então a gente tem que ter sempre muita sabedoria. Permite só uma parte? Por favor. Pode continuar, a pergunta está contigo agora. Isso que o Alberto trouxe é muito importante, porque nós vemos muitos falando sobre isso, sobre educação, identificando o problema, como nós estamos identificando o problema. Mas aquela ideia de que eu olho para o outro sem olhar para mim mesmo. Mas a igreja também falha. Eu acho que isso é um ponto também importante. Quanto da igreja tem
preparado bem os seus professores para que os professores possam também ajudar os pais, os pastores também, né, trazer os elementos para que possam ajudar eles enxergarem as coisas da maneira que nós estamos enxergando. Às vezes nós temos um conhecimento bem mais amplo de tudo que está acontecendo, porque nós estamos dedicados a isso, e queremos cobrar dos nossos sem ao menos chegar a entender o coração deles, né? A realidade cultural deles, né? O que eles conhecem de fato. E às vezes a questão do não fazer não está simplesmente na preguiça ou pela falta de comprometimento, mas é pelo medo. O medo de talvez fazer alguma coisa contrária àquilo que deve ser feita. Também a ideia de que, nossa, mas ele está estudando com excelentes professores, numa excelente escola, está numa excelente igreja, então o que eu vou ensinar mais a ele? Eu não tenho todo conhecimento, eu sou trabalhador e tal, eu não tenho todo esse conhecimento. Você tem uma função de ensino muito importante, você pode usar essa função de ensino importante, mas é fato que a gente precisa ajudá-los nisso. Então nós temos a ruptura não só com falha por parte dos pais, mas também por parte da igreja, assim também como parte da escola, né? E a gente tem que reconhecer que todos nós estamos inseridos num problema e que precisamos resolver esse problema, mas de mãos dadas, né? De mãos dadas, para que de fato tenhamos filhos que cresçam e desenvolvam uma cultura bíblica para permear os cenários da sociedade. Porque, inclusive, né, voltando aqui a Calvino, a ideia do Calvino de ter uma escola ao lado da igreja é justamente de formar cidadãos para permear os cenários sociais. Sim, né? Academia de Genebra. A Academia de Genebra, para influenciar a política. Né? Então, essa era a ideia. Eu acho que a palavra do Alberto foi muito prudente, porque é isso que eu vejo. Às vezes pessoas muito boas, né, que são melhores do que nós, falando sobre isso e descendo a lenha, mas nunca trazendo uma solução. Peraí, eu tenho que olhar o outro lado. Talvez eu estou cobrando sem mostrar o como, né? E a Escritura sempre mostra para nós, né? A Cristo, ele mostra o problema, mas mostra a solução do problema. Nós temos que caminhar nessa mesma direção, né? Conceito de educação, para nós que somos cristãos, educação, antes de tudo, é educação cristã, né? Para nós, a base, o cristianismo é uma base. E quando a gente vê os reformadores, eles tinham a ideia que escola não era um local de transmissão de conteúdos apenas, né? Mas realmente era um espaço de formação de indivíduos capazes de influenciar o mundo. Nós vemos isso na Europa, né? As escolas ao lado das igrejas, elas formaram cidadãos para todas as áreas da sociedade. Era a ideia de Calvino com a Academia de Genebra, e assim foi na Europa, depois também nos Estados Unidos, com as universidades que o reverendo Alberto falou no começo. A preocupação maior, talvez, dos tempos nossos, os pós-modernos, é que se acostumou muito facilmente com a ideia que cada um faz do seu jeito, né? E perdeu-se o jeito único de se construir um indivíduo para a sociedade, ensiná-lo a glorificar a Deus, o seu Criador, e testemunhar de Deus, do caráter de Deus à sociedade, né? Ao mundo, às próximas gerações. Parece-me, eu admiro a esperança dos irmãos, e que bom que os irmãos têm esperança, mas parece-me que nós estamos em um momento muito delicado, né? Em que, principalmente nós, no Ocidente, existe um capitalismo realmente selvagem, né? Que domina a mente dos pais, os filhos são ensinados aquilo, e filhos têm crescido achando a igreja, né, digamos, encontrando na igreja a igreja para lhes ajudar a construir os futuros que eles querem, ou seja, utilizando da igreja, né, às vezes da fé, para alcançar no fim o que eles querem mesmo como pessoas no mundo moderno, né, no pós-moderno, no nosso mundo. Essa divisão, essa separação, esse abandono das escrituras em casa, provavelmente tem feito com que aqueles que abandonaram, como a Letícia falou, eles dizem, não, a igreja vai cuidar, eu não cuido, a igreja vai cuidar. Eu queria acrescentar alguma coisa
se é que é possível, né? O Reverendo Alberto falou bastante, mas do ponto de vista da espiritualidade em casa, talvez também haja um risco. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem o culto em casa, mas elas continuam tão capitalistas quanto antes, continuam tão vorazes em relação à sua vida secular, né? Eu quero só acrescentar que deveria ter alguma coisa além da forma, que é o senso dos pais, né? Porque é que o pai existe? Ele existe para ajudar a formar aquele filho, aquela filha. Ele existe para, numa missão com Deus, ter uma presença na vida dos filhos que transcende, né? O momento de educação, o momento de espiritualidade, de educação cristã, do after school, né? Existe alguma coisa na ontologia da paternidade, o ser verdadeiramente pai, que é um compartilhar das experiências que ele tem com Deus para com os filhos, né? E essas coisas realmente elas ocupam a vida familiar. O problema é quando a vida familiar não está ocupada com essas coisas, ela está ocupada com agendas, com tarefas, com obrigações, com a formação simplesmente de uma pessoa eficaz, capaz de desenvolver uma boa função. Se ele vai ser médico, ele tem que ser um excelente operador, ou se ele vai ser advogado, ele tem que conhecer as leis, se ele será o que ele for, um vendedor, ele precisa entender como fazer. Infelizmente os nossos lares parece que estão sendo, né, a base para o secularismo, ao invés de a construção para filhos adoradores, né, filhos que amem mais a glória de Deus que as suas próprias. Uma cultura triunfalista, ela é extremamente contrária à piedade, né? Então são tempos bem difíceis. Aquilo que Lutero e Calvino e outros esperavam realmente, que os indivíduos transformariam o mundo, essa foi uma contribuição protestante, né? Graças a Deus que nós temos hoje instituições como a Universidade Mackenzie aqui, como a Universidade de Potchefstroom na África do Sul, como as grandes escolas americanas, né? Graças a Deus por isso. Mas vamos lá, nós estamos aqui no último round, aqui, 10 minutos. Eu pediria aqui aos nossos irmãos, que palavra nós daríamos aos pais que têm se afastado tanto dessa educação cristã, aos pais que têm sofrido vendo filhos se afastando dos caminhos da fé, e de repente eles assistem a um programa como o nosso, um Sextou, e eles são convidados a refletirem sobre a sua função dentro de casa. O que a gente diz para esses pais, os pais de hoje, Reverendo Alberto, que percebem que que a sua casa está separada da igreja, que a sua casa está separada da escola, porque eles terceirizaram tudo e agora eles se dão conta. Onde é que está o ponto de retorno para esses pais, Reverendo Alberto? Reverendo Sérgio, eu queria trazer uma palavra tanto de, talvez, admoestação, como de encorajamento aos pais, né? Talvez você ouça este programa e se sinta mais pesado, né? Diz, meu Deus, a minha tarefa é muito maior e mais pesada do que eu imaginava, né? E a sensação talvez seja assim de, eu não vou conseguir isso aí é muito distante de mim. Essa coisa de avaliar a cosmovisão, como é o nome mesmo? Cosmovisão. Mas eu acredito que tudo parte então nós precisamos de um avivamento dentro dos nossos lares, né? Nós precisamos realmente buscar a Deus juntos e esse movimento nos leve a termos sabedoria para avaliar prioridades. De fato, Sérgio, você levantou um ponto que é seríssimo, é um desafio muito grande. A sensação nós vamos ter centenas de Sextou falando a respeito disso e talvez isso não toque muito a realidade da vida das pessoas, né? O que eu poderia dizer nós como pais, todos nós aqui somos pais e sabemos os desafios da paternidade, né, de sermos bons maridos e pais, e nós precisamos da graça de Deus, da graça para buscarmos ao Senhor e buscarmos clareza, orientação, direção na vida, né? De fato nós vivemos imersos numa sociedade extremamente materialista, né? Se as pessoas não são vitoriosas nos seus cursos universitários, com
com profissões muito bem remuneradas, e não que isso seja ruim em si, né? Mas a vida se limita a isso somente, né? A visão de mundo a partir da perspectiva de Deus é linda, mas como isso funciona na prática, né? Então é uma palavra de admoestação. Realmente precisamos de nos arrepender e priorizar coisas na vida, né? Talvez reformular aí o meu tempo de trabalho e talvez até ganhar um pouco menos, para que eu tenha algum tempo com os meus filhos, para ouvi-los, para se relacionar com eles, para ouvir o problema das circunstâncias que eles estão passando, sabe? Quando seu filho estiver lá com uma crise existencial, porque uma espinha nasceu na ponta do nariz e ele entrar numa espiral descendente de muita tristeza. Pronto, eu sou a pessoa mais feia do mundo. Não olhe para o seu filho e diz, deixa de besteira, menino. Lá no Ceará a gente fala, deixa de besteira. Sim, filho, vamos conversar sobre isso, né? Ele está sendo bombardeado por uma ideia de aparência, né? E aquela espinha roubou aquela coisa do coração. Então, busque momentos e oportunidades com seus filhos, de conversar com eles, de ouvi-los, de trazer uma palavra de encorajamento, sabe, com eles. Então, ao mesmo tempo sim, desafiador. Nós temos que priorizar coisa, né? E eu digo que os tablets, os computadores e celulares da vida, às vezes roubam o nosso tempo, né? A gente chega em casa e depois daquele jantar maravilhoso, normalmente o nosso dedo, né, busca, né, anseia por alguma tela, né? Ou durante, né? Então a gente precisa, puxa, eu preciso remodelar isso aqui. Eu preciso ter um tempo com o filho, com a filha, né, para conversar com eles, para saber como é que foi o dia, sabe, alguma coisa que aconteceu na escola que foi difícil para eles, né? Existem aí os bullings da vida. Sim. O que está acontecendo com eles, né? Então, faça perguntas que não te levem a um sim ou não. Tipo, como foi o seu dia? Legal, pronto, acabou a conversa, né? Sim. Mas me fale aí algo significativo ou importante ou ruim que aconteceu no dia, abre portas para um pequeno diálogo. Sim. Né? Então, temos que nos arrepender. Às vezes estamos colocando todas as fichas num local que não vai realmente redundar em glória a Cristo, a Deus, na vida dos nossos filhos, né? Eu falo para Paula que se os meus filhos forem servos do Senhor, talvez eles nem estudem numa boa escola, numa boa universidade, ou tenham empregos altamente remunerados, mas se eles amarem a Jesus, eu vou para a glória feliz. Sim, sim. Que bom. Eu conheço algumas famílias que têm tomado essa decisão de fazerem de tudo, fazer tudo o que é possível para antes de dormirem, se reunir com os filhos em casa, conversarem sobre isso e orarem. O que é uma forma de culto a Deus também, né, de cuidado de Deus, né, pensar num texto bíblico e dormirem assim, depois de pensarem nas coisas do Senhor, como o Senhor operou, né? Uma coisa muito boa. Reverendo Robert, e contigo? Como que você vê isso? Apontou algumas coisas. Eu vejo que os pais estão sendo muito egoístas. Eles querem que os filhos sejam aquilo que eles sonham que eles sejam, dentro daquilo que eles buscam viver a vida deles. E às vezes eles impõem aos filhos que eles têm que viver aquilo que os pais estão buscando como sonho, como projeto. E não como algo que é da família, que é sonhado em família, que é pensado em família. O bem-estar do meu filho é viver de acordo com a minha vontade, não de acordo com aquilo que de fato deve ser ensinado a partir de uma verdade, né, que é a Escritura. A outra coisa é que a gente não pode minimizar a estagnação espiritual dos pais, né? Isso é um problema seríssimo. Então, os pais, eles precisam estar também em constante formação. Veja, o que é dito nas escolas seculares, que a educação transforma,
Mas a educação transforma a criança em quê? Se Deus não está no centro dessa educação, né? Se você tem um Paulo Freire dominando a educação, né? Então, veja, se eu entendo que toda transformação parte de uma verdade que vem de Deus, ou seja, toda transformação vem da obra do Espírito Santo, né? Então eu preciso buscar, né, conhecer cada vez mais a minha vida diante de Deus, para que como resultado disso, eu possa instruir, educar, né? Eu tenho falado muito para casais, né, que o bom relacionamento conjugal não é vocês terem juntos tão somente um momento para uma vida devocional, mas é individualmente também ter um relacionamento com Deus. Porque se você faz a sua devocional individual, sua esposa faz a sua devocional individual, vocês estão bem alimentados para enfrentar os desafios do mundo. E quando estão juntos, terem um tempo também para de fato, né, conversar e pensar a verdade de Deus. E quando tem filhos, a mesma coisa. E tentar instruir os filhos a ter esses momentos individuais, né, com Deus, para que haja crescimento espiritual, envolvimento na fé e desenvolvimento diante daquilo que Deus espera que sejamos, né, e tenhamos. Então, nós não podemos minimizar isso. Então, os pais precisam urgentemente buscar mais conhecimento, buscar livros. Nós temos muita literatura na área, né? Nós temos diversas pessoas escrevendo sobre histórias infantis voltadas, né, para a visão cristã. Nós temos muita literatura. Os pais precisam buscar isso, né? Precisam buscar isso para poder instruir. Nós temos, né, uma biblioteca gigantesca que você pode dar aos seus filhos para que tenham uma boa educação, para que tenha um pensamento imagético a partir de uma construção bíblica, né? Então nós temos tudo isso. Então os pais precisam buscar acelerar essa vida devocional, individual, coletiva, e também buscar bons livros para poder equipá-lo na educação dos filhos, né? E enxergar a igreja como um instrumento, como uma ferramenta para aperfeiçoá-lo, a fim de trazer e aplicar isso aos seus filhos. Então acho que esses são algumas das orientações, né? Teriam várias, né? Então acho que precisamos pensar e resgatar, né, de novo o cristianismo para dentro da educação. Pronto! Nosso tema de hoje, o papel da igreja na educação. Viajamos na história, vimos coisas boas, coisas não tão boas. Vimos aqui que o Mackenzie tem o Congresso de Cosmovisão Cristã Reformada aplicada à educação escolar para hoje à noite, organizado pelo Sistema Mackenzie de Ensino. E você pode fazer isso hoje e amanhã, no Mackenzie Higienópolis, e também online. Nós propomos aqui que escola, família e igreja não deveriam cada um estar com a sua cosmovisão própria, mas deveríamos estar debaixo de uma única cosmovisão, a cosmovisão cristã. Vimos as dificuldades do dia a dia, é difícil mesmo, a vida é complicada, mas precisamos criar formas para, sim, sermos influentes na vida dos nossos filhos. E cumprimentando aqui o Daniel Silva Ramos, que é lá de Blumenau, Santa Catarina. Saudações de Blumenau, ele fala da minha santa e bela Catarina, Deus os abençoe. Eu cumprimento a todos vocês que nos acompanham de outros lugares também. Se você está nos acompanhando de outro lugar fora de São Paulo e quiser escrever, ainda dá tempo aqui, só para a gente saber de onde você acompanha este Sextou, tá bom? É uma alegria para nós saber que tem irmãos tão longe daqui de São Paulo acompanhando estes conceitos. É a nossa gratidão e o nosso carinho. E assim nós encerramos esta nossa conversa sobre educação com os nossos irmãos, Reverendo Alberto e Reverendo Robert. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês, como sempre. Respondem bem as perguntas difíceis da Letícia e de outras pessoas, tá bom? Um abraço para todos. Neste final de semana, leve a sua família a uma igreja, tá?
procure uma igreja, vá com sua família à igreja. Se você estiver aqui em São Paulo, você é convidado a vir à Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui no bairro da Lapa, Rua Roma 465. Você vai encontrar esses irmãos aqui e no domingo à noite, inclusive, com uma cantata belíssima. Então, vá a uma igreja, se estiver perto, venha a nossa, tá? Um abraço a todos, até o próximo Sextou, permitindo Deus. Obrigado, irmãos. Valeu, obrigado. Obrigado por acompanhar o Sextou com você. Aqui estudamos temas bíblicos e teológicos importantes para a vida cristã. Ative o sininho e receba as informações da Rádio IP Lapa. Que Deus abençoe a sua vida.